Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Zona de Impacto. Hoje eu estou com a convidada aqui, doutora Daniele Nogueira, advogada, estrategista em marketing jurídico, e hoje ela vai falar aqui um pouco para a gente sobre essa parte de empreender no marketing digital. Olá, doutora. Olá, tudo bom? Então, eu comecei a empreender porque eu sou da área jurídica, como você mesmo falou, e eu comecei a perceber que eu tinha facilidade na parte da área digital, aparecer nas redes sociais, e também vi uma dificuldade dos meus colegas advogados em aparecer nas redes sociais, porque é como eu vejo muito, né? O advogado, na hora do tribunal, dá o show, né? Sabe, fala com o juiz e tudo, mas quando chega no digital, trava. Então, eu ajudo os advogados a estarem nas redes sociais. Ah, que legal. E me diga uma coisa, depois de quanto tempo de formada que virou essa chave para você, para que fosse empreender no mundo digital? Porque hoje a gente sabe que todo mundo que se forma, os advogados, os bacharéis em direito, quando se formam, ou eles vão seguir o caminho da família, que já tem família com escritório, Isso. e ele só vai dar continuidade, fica até mais fácil, né, para quem já tem a família dentro do mundo jurídico, e tem aquelas pessoas que realmente não tem ninguém, tem que começar do zero, às vezes acaba desistindo no caminho, porque não é fácil, né, você entrar nesse mundo, nesse segmento, sem que você tenha um apoio. Isso. Então, me fale, depois de quanto tempo de formada, de atividade jurídica, você atentou para essa parte do marketing digital? Então, eu sou formada desde 2017 e comecei a trabalhar junto com meu pai na parte da advocacia previdenciária. E aí, quando chegou o boom da pandemia, eu acho que as redes sociais foi quando realmente deu esse boom de todo mundo estar na internet, todo mundo olhar mais para a área da tecnologia. E aí foi quando eu comecei a parte do direito digital. Então, eu também comecei a trabalhar nessa área até o ponto realmente de ver que o marketing jurídico era uma área que, tipo, estava precisando de pessoas para auxiliar os advogados. Então, assim, resumidamente, para não estender, foi isso. Quando eu vi essa dificuldade, quando eu comecei a aparecer mais nas redes sociais e vi meus colegas advogados que eles não tinham essa facilidade. Tá, então hoje esse seu trabalho hoje no digital seria para ajudar aquelas pessoas que estão se formando a entrar no marketing digital e ter sucesso na advocacia. Isso, mas, e advogados que já estão há um tempo, né? Há um tempo que estão sofrendo, vamos dizer assim, na parte física e não foi ainda para o digital, não é verdade? Aí é que a parte digital é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, mas você pretende só ficar nessa parte digital, você pretende ainda advogar, fazer os dois ou seguir só o digital? Então, eu estou gostando muito dessa área digital, então eu prefiro essa parte digital mesmo, ajudar meus amigos advogados. Aí eu estou fazendo essa transição, né? Mas eu ainda advogo, tenho a minha OAB ativa, mas eu também faço a parte do marketing. Faz a parte do marketing. E me diga uma coisa, doutora, hoje você tem muitas pessoas, muitos advogados, vamos dizer assim, que você já está ajudando, pessoas que já saíram do zero, né, para um outro nível da advocacia? Sim, já faço essa assessoria, esse acompanhamento com eles, esse marketing, e aí realmente com o tempo eles já começam não sei o que eu tenho, mas eu consigo fazer com que eles fiquem mais à vontade. Eu também faço toda uma reunião com eles para entender a área da advocacia deles, porque a gente sabe, tem área de advocacia que é mais tranquila, então dá para a gente falar muita coisa e tudo, mas tem áreas que é um pouco mais pesadas e a gente precisa ter um certo cuidado. Então, por exemplo, quando é uma área trabalhista, é uma área mais de boa para a gente falar, é mais do dia a dia, mas quando chega a área de criminal, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque são temas muito pesados, né? Que eu não vou falar aqui para não cair, né? Mas, assim, são mais pesados porque fala muito de homicídio, por exemplo. Então, quando a gente vai falar sobre isso, é um tema muito delicado. Tráfico de drogas, por exemplo. Mas a gente vai ajustando e também ajustando ao perfil do advogado ou da advogada. Tá, essa sua assessoria, para quem está nos assistindo agora, entender melhor, como é que seria ela? Seria realmente em todas as áreas?
Como é que seria do início até o final? Quanto tempo? Certo. Como é que seria para que eles entendam de forma mais detalhada, vamos dizer assim? Pronto. Aí o que acontece? É para todos os advogados, até porque eu digo para todo mundo, eu tenho uma base jurídica. Então, o que é o meu diferencial, inclusive, na parte do marketing jurídico? Porque como eu sou advogada, então é mais fácil entendê-los. Sim. Eu já escutei muito advogado que fala, Dani, eu contratei um social media, mas toda vez que eu falo, eu tenho que explicar as coisas que acontecem da área jurídica, porque eles não sabem. Então, por exemplo, houve uma aprovação de um projeto de lei, que é importante para a área, por exemplo, previdenciária. Aí ele quer falar isso nas redes sociais. Quando ele vai falar todo no termo jurídico, porque houve a aprovação do APL. Aí o social media fica assim, sem entender. Sem saber para onde é que vai. E aí existe essa dificuldade, uma emenda constitucional, pronto, é outra coisa que parece um palavrão, né? E aí, quando eu escuto do advogado, eu consigo traduzir isso para uma linguagem mais popular, para uma linguagem mais dia a dia que as pessoas vão entender. Então, fazer essa tradução, vou usar esse termo, então eu faço isso e é isso que facilita. Então, eu faço as postagens, eu faço os vídeos, então eu pego só o assunto e aí eu faço tudo, trabalho dentro de 1 mês, 3 meses e, assim, 1 mês eu digo que não dá para ter um resultado, porque 1 mês não é nada. Agora, com 3 meses, que a pessoa vai criando autoridade, já se mostrando mais, aí então o advogado consegue mais resultados. Então eu trabalho dessa forma e assim, pode colocar aí o assunto que eu domino. Que domina, né? Me diga uma coisa, tem muitos advogados assim que se formam, não? Que faz a OAB e aí oficialmente são advogados, tem essa dificuldade para empreender, porque a gente sabe que você hoje ser um advogado e se você não se divulgar, se você não realmente partir para empreender, porque tem pessoas que dizem, eu não sei divulgar, né, o meu trabalho, empreender é complicado, porque seja ele no mundo digital ou no mundo físico, vamos dizer assim. O que você diria para essas pessoas que têm medo, que têm essa barreira, né, para avançar na carreira jurídica mesmo, na advocacia? Então, eu digo para não ter medo, porque essa dor, essa dificuldade é de todo mundo. Eu costumo dizer que a gente sai da faculdade sabendo tudo da área do direito, mas a gente não foi ensinados a empreender. E isso não só na área do direito, não só o advogado ou advogada, mas o médico. Pergunta qualquer médico que saia se ele sabe administrar uma clínica. Ele não sabe, ele não tem essa gestão. Então, todo mundo que sai técnico, mas não sai para empreender, não sai para se mostrar, não sai como captar cliente, por exemplo. Na OAB não pode. Mas, tipo, como é que você vai fazer se captar cliente se a OAB não deixa? Então, tem tudo isso, que isso não é trabalhado nas instituições. Em nenhuma área. Então... Uma das dúvidas também que eu ia perguntar é porque muitos advogados, principalmente recém-formados, têm dúvidas do que pode, do que não pode fazer, mesmo passando na OAB, porque a gente sabe que ali você vai para a teoria, você estuda para fazer a prova para passar. Sim, né? sim. Muitas vezes você não estuda para aprender, você estuda para passar. Então, para essas pessoas que têm dúvida do que pode divulgar, do que não pode, a sua assessoria também seria para esse ponto específico. Isso também. Porque o que acontece? Tem muito advogado que fica na dúvida do que pode fazer ou não fazer. E principalmente porque eles têm medo de processo. Então, não é só todo mundo que tem medo de processo, advogado também. Também Então, só que a gente tem medo da OAB nos processar. Só que aí o que acontece? Eu também ajudo, eu auxilio, porque realmente, a cada dia, com essa parte da tecnologia, a própria OAB também vai ter que começar a modificar o que é que pode e o que é que não pode. Porque a gente está em uma nova era. Antigamente não tinha tecnologia. Sim. Então, o que era determinado no código era a realidade de antigamente. Mas hoje já mudou muita coisa. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas a OAB de São Paulo, ela não permite mais que advogado ostente podcast. Olha que diferente. Não sabia. Não deixou. E a gente não sabe se essa decisão de São Paulo pode a OAB nacional também colocar no código e dizer assim, não, vai ser válido para todos os advogados. Então, assim, são detalhes que a gente tem que prestar atenção, mas que realmente dá esse medo, mas assim, não tenha medo de postar. Poste. E uma outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte também, até mesmo no seu trabalho no digital, esses que estão se formando, que vão iniciar, geralmente não sabem qual área quer seguir, Sim. ou como não sabe quer ser um advogado clínico.
quer Isso. fazer todas as áreas. E a gente sabe que isso é bem complicado, porque acaba que você não fica bom em nenhuma área. Isso. E eu queria que você falasse mais sobre isso, até para que quem está se formando agora consiga ter um norte e seguir o caminho correto. Sim, e não sim. se frustrar, vamos dizer assim, mais na frente. O que eu digo é o seguinte, como a pessoa, por exemplo, saiu da faculdade, ainda não sabe o que quer, o que eu digo é o seguinte, teste e na internet você vai mostrando o seu dia a dia, que você sabe disso e depois muda, porque as pessoas também gostam desse lado humano. Sim. Então, assim, não existe mais você olhar e dizer o seguinte, você é advogado e vai morrer advogado. Porque hoje existe muita transição, eu estou passando por essa transição. Isso tem sido muito mais comum do que a gente imagina. Mas tem muito advogado que pensa o seguinte, então se eu seguir a carreira criminal, vou ser para sempre. E não existe isso. E hoje eu falo muito para os profissionais. Tem uns até que chega assim, eu sou criminalista, mas vem muito caso cível. Aí eu falo, mas atenda. Por quê? Porque você pode fazer uma parceria com o advogado cível. Então, uma coisa não anula a outra. E uma vez advogado, eu sempre falo, é sempre advogado. Porque até hoje o pessoal sempre pergunta, Dani, eu estou precisando disso, aconteceu isso, estou com problema disso. Então, nunca vai terminar. Nunca. E você tem, doutora, você tem muitos, vamos dizer, clientes seus. Sim, né? sim. Os advogados que passaram por isso, que pediram sua ajuda. Sim. Ou antes ou durante o processo do seu trabalho com eles. Sim, com certeza. Olha, a primeira conversa que eu tenho sempre é as dúvidas. Então, essa dúvida de qual área seguir, que eu estou na dúvida. E se eu postar só isso da área criminalista, já aconteceu, mas eu atendo outras áreas. Essas dúvidas que você falou, eu sempre atendo, eu sempre oriento até do começo para a gente também começar a postar. Porque eu preciso fazer essa entrevista com o advogado e com a advogada para entender o posicionamento que ela vai ter nas redes sociais. Para também não ficar uma coisa que a gente vai postar e não fazer sentido também para o público. Entendi. Tem muita gente que se forma, principalmente quem é mais jovem. Sim. Ou mais velhos que não gostam muito de aparecer, vamos dizer assim. Sim. Mostrar a cara, mostrar Sim. o rosto na internet. E o que fazer com essas pessoas? Então... Qual a dificuldade que você tem para fazer esse trabalho com eles? Então, o que é que acontece? É como eu disse a você, eu não sei o que é que eu faço, mas eu consigo fazer com que eles, pelo menos, apareçam um pouquinho. Mas existem várias formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer aqueles vídeos que ele não fala, porque a pior parte é o falar. Sim. Então, sim, pode ter vídeos que ele não fala, então aquele vídeo trabalhando é uma ótima válvula de escape para a gente começar a trabalhar. Também tem as postagens card, carrossel, que funciona também. Então, a gente pode ver o que é que vai ficar confortável, mas sem deixar que ele poste, que ele divulgue o seu trabalho. Certo. Deixa eu lhe perguntar, qual a dica a senhora daria para aquelas pessoas que acabaram de se formar, se não for nessa consultoria, mas que queira seguir o caminho, mesmo que não seja um caminho digital, que seja o caminho da advocacia, que é bem mais complicado, mas para aquelas pessoas que não têm como empreender, que têm medo, independente de ser no digital ou não, qual o conselho que você daria? Qual a dica que você daria? Queria que você falasse um pouco sobre... A dica que eu dou é o seguinte, que realmente não tenha medo, porque se a gente for olhar em todos os cantos e tudo que a gente se propor, vai sempre vir um medo em alguma coisa. Então, eu digo a você, eu prefiro me arriscar, eu prefiro indicar que arrisque, tente, porque uma hora vai chegar, você vai dizer o seguinte, isso é o que eu quero, isso eu não quero. Porque quando você está em dúvida e tem medo, e às vezes você fica, eu não sei esse caminho, você nunca vai saber se você gosta ou não, se você não tentar. Então, você tem que tentar, você tem que arriscar que uma hora vai chegar. Muito bem, muito bem. E hoje, na sua opinião, o que seria melhor? Um exemplo, você se formou na faculdade, fez a OAB, já vai começar a advogar, e aí a dúvida, eu sigo o caminho carreira solo, eu faço parcerias com colegas, abro um escritório maior. Qual seria o melhor caminho, vamos dizer assim? Então, essa pergunta é muito difícil, porque vai depender muito do contexto e da realidade de cada um. Mas, assim, quem quer entrar na advocacia, já tentar empreender, eu digo para fazer parceria. Tem sido, assim, um sucesso. Os advogados têm se dado muito bem com essa parte de parceria, tem dado muito, muito bem. E aí eu indico isso, de início, uma parceria. Uma parceria. Uma parceria ou várias, enfim. Ou várias parcerias, né? Então, para esse, vamos dizer assim, para esse iniciante, para esse início, seria melhor, então, fazer uma parceria com outros advogados. Isso. Porque eu também tenho amigos advogados também. Sim. Eu tenho os dois exemplos. Sim. Eu tenho um
que ele faz essa parte digital, faz bem essa parte digital, e eu vejo que ele está crescendo cada vez mais, né? Tá tendo clientes, tenho outros amigos que não fazem a parte digital e que eu vejo que sentem dificuldade. Sim. E a dificuldade que eu falo não é nem no trabalho dele, desenvolvido por ele, mas a dificuldade de captar clientes, né? Que é a grande questão aqui que a gente está conversando. E esse captar cliente é o que faz a diferença. De você desistir ou não. Porque se você está no segmento, seja ele na advocacia, ou seja ele em qualquer área do empreendedorismo, se você inicia um trabalho, se você não tem cliente, se o negócio não desenvolve, você quebra, você desanima, e aí fica mais difícil de você voltar a empreender. Né? Verdade. Então, por isso que eu perguntei qual seria o melhor caminho e das pessoas para não desistir. Mas eu queria saber de você também o seguinte: durante toda a sua vida acadêmica, né, no mundo jurídico, qual foi a sua zona de impacto? O que é que mudou a sua vida, seja bom ou ruim, alguma coisa nesse sentido? Olha, para mim, todos foram zonas de impacto, né? Porque tudo é um desafio, como eu falei, né? Então diga algumas que eu quero saber mais de uma, então. Olha, empreender é muito difícil. Eu vou dizer até de uma maneira geral. Eu acho que empreender, inicialmente, é muito difícil. Porque, como eu te falei, ninguém te explica como é empreender. E, inclusive, eu estava tendo uma conversa com um grupo de amigos e eu disse para eles, gente, eu tenho uma dificuldade porque até quando você vai fazer network, evento, qualquer coisa, você vai falar com as pessoas não contam como é empreender. E quando eu falo não conta como é empreender, é chegar e, por exemplo, você vai abrir um negócio independente. Ninguém vai chegar, você vai chegar para mim, por exemplo, e vai dizer, Dani, como é esse início? Aí você vai dizer, é difícil. O pessoal responde bem assim. Mas ninguém vai dizer, olha, você tem que ter um caixa, você tem que ver se você vai fazer parceria ou ter cliente, como é que você vai fazer a captação de clientes. Então, esses planos internos, quem vai fazer a venda? Quem vai fazer a parte operacional? É só você que vai fazer a estratégia. Então, essas coisas ninguém fala. Então, para mim, tudo na parte de empreender é um impacto. Porque eu, a cada dia, quando eu olho, eu digo, gente, ninguém explica que você tem que ter isso. CNPJ, meu Deus do céu. Tu acredita que tem gente que tem CNPJ, mas não tem responsabilidade nenhuma de tributos, de nada. Acredito. Então, assim, quando você vai olhar, você fala, minha gente, é muita coisa e ninguém te explica. E aí, quando aparece, você fica... Já fica... E como é que foi o seu processo? Como é que foi a sua dificuldade? Para que as pessoas entendam. Então, justamente... Como você disse, ninguém lhe falou nada. Ninguém me falou como é que nada. Foi? Cleverton, tive dificuldade com isso, quando o pai tive que aprender. Com tudo. Com tudo, porque assim, quando eu fui olhar, eu vi que eu tinha que ter ferramenta, eu tinha que ter programa, por exemplo, na parte que eu faço. Então, tem que ter tudo organizado, tem que ter atendimento ao cliente. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que olhar a parte do dinheiro, eu tenho que olhar com quem eu posso contar. Tudo isso, eu disse, gente, é muita coisa. E você sozinho, você olha e faz, gente, mas por que ninguém conta, ninguém fala? Então, existe, para mim, essa dificuldade. Até o famoso empreendedorismo solitário, porque quem empreende se sente só. Então, eu tenho essa solidão eu sentia mais, né? Hoje não, já tenho mais gente e tal, mas existe realmente, é real, o empreendedorismo solitário, porque você vai olhar, é difícil. Eu acredito que a maioria dos empresários tá nesse empreendedor solitário, viu? Porque não tem com quem dividir os problemas da empresa, principalmente se não tiver sócio, né? Isso. Então, você não tem com quem compartilhar isso, você não pode compartilhar com seus colaboradores, porque você tem que estar ali numa postura que você tem que mostrar que a empresa está crescendo, que a empresa está andando. E isso aí não tem como compartilhar com os colaboradores. Dentro do seu processo de consultoria, entra isso também? Sim, toda essa parte financeira, administrativa? Ou é só aquela parte do marketing e tal? Nada! Não, e o pior é que assim... Aí é o engraçado, né? Porque quando eu faço a parte do marketing, eles ainda me perguntam, Dani, eu vou abrir um curso e eu cobro quanto? Eu digo, gente, até isso, pelo amor de Deus. Você acredita que tem gente que, quando eu faço uma postagem, aí eu faço a postagem tipo assim, fale comigo, por exemplo, se você tá com uma dúvida. Sim. Aí falam, Dani, se falar, eu disse, oxi, mas você não entende do assunto, tem que tirar dúvida. Tem que tirar dúvida, né? Vai lá e tira dúvida. Vai lá e tira dúvida. Então, até isso eu ajudo. Então, isso faz, pra mim, isso já faz parte.
parte do pacote, né? Porque quando eu ajudo no geral, em tudo. Até roupa eu ajudo. Vai tirar Nossa, foto mãe. com a advogada. E a advogada, Dani, e aí? Tu tem... Me empresta esse brinco, aí eu vou e empresto. Tem um advogado que até roupa já tem emprestado. Nossa! Eu faço tudo. Então... Muito bem. E algum desses seus alunos que já fizeram o curso com você, Sim. já estão também fazendo o curso ou fazendo alguma coisa nesse sentido também, não? Sim. Eu já fiz um curso lá atrás para advogados para saber como é que faz. Eles já estão dando a iniciativa. Mas aí, tipo, como a minha parte é mais empresarial, aí eu dou mais atenção realmente aos advogados, né? Porque precisam mais, demandam mais e é muita demanda. Outras pessoas lhe procuram fora os advogados? Ou... Sim, me né? procura. Inclusive, eu fico até pensando se eu abro ou não para outros, porque como legal. eu criei uma metodologia, um método, então eu consigo aplicar em todas as áreas. Só que eu preciso entender o negócio. Essa é a dificuldade, porque o jurídico eu sei. Sim. Agora a dificuldade é outros negócios, para eu entender. Era essa a minha dúvida, se esse seu modelo que você montou, né, nesse seu projeto, se ele abrange qualquer área ou seria só na área jurídica. Sim. Porque às vezes tem pessoas que tá vendo o seu trabalho ali, que lhe segue ou que de alguma forma viu o seu trabalho e acha interessante, de repente, poxa, eu queria implantar isso aqui no meu negócio porque nunca fiz nada no marketing digital, não sei para onde vai, estou perdido aqui. E você faz um trabalho legal no jurídico e por que não nos outros? Isso. Eu foco mais no jurídico porque eu tenho mais o entendimento. Sim. Mas assim, eu já apliquei o meu método a outras empresas e tal, porque eu entendi o negócio. Então, eu entendendo o negócio, eu entendendo a dor, entendendo tudo, aí eu consigo aplicar o meu método, sim. Ah, que legal. Doutora, muito obrigado. A gente vai ficar Obrigada por aqui. a você. Eu espero que as pessoas que estão assistindo tenham conseguido tirar as dúvidas e algumas coisas que a gente está fazendo para a parte do mundo digital. E é isso. Ai, Obrigado, muito obrigada. doutora. Obrigada a você, viu? Bem-vinda. Tchau. Tchau.